queridos, a paz do Senhor Jesus. Que privilégio a gente poder estar juntos e juntos para conversar sobre escola bíblica dominical. Deus nos dá o rico privilégio de estudarmos esse trimestre sobre o livro dos Salmos. E essa é uma das partes mais queridas da Bíblia. E ela é uma parte querida exatamente porque, como vimos quando a gente introduziu o trimestre, nos Salmos, Deus deixa o homem falar. Então é assim, o Deus que fala é também o Deus que ouve. E nos Salmos a gente tem essa liberdade do ser humano colocar aquilo que tem no seu coração. E chegamos à lição de número 4 do nosso trimestre e ao Salmo de número 46. Salmo 46, os estudiosos da história da igreja nos lembram que era o salmo preferido de Martinho Lutero. Foi esse salmo que o inspirou a uma das canções mais belas da história da igreja, que é o hino Castelo Forte. Então, esse salmo de 11 versículos, como vai ser rica essa escola dominical do próximo domingo. A gente poder estudar esses versículos, lembrando do contexto onde esse salmo é composto. Esse é um salmo dos filhos de Coré, e ele é composto lá pelo ano 700 antes de Cristo, no contexto onde a Assíria, liderada por Senaqueribe, tentava invadir Israel na sua campanha militar avassaladora, e nesse contexto é que esse salmo é escrito. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na tribulação, é o que o salmista diz. Vejam que o Deus que servimos não é somente o Deus das festas, é o Deus que está presente no dia da angústia, é o Deus que está presente no dia da tribulação, como diz o salmista. E uma outra coisa linda desse salmo, e eu queria mencionar isso para te incentivar a não faltar na EBD, é essa expressão que 4 vezes o salmista usa nessa linguagem dele. Ainda que, ele diz assim, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem. Então, essa é uma expressão poética que a gente encontra em muitos outros lugares das Escrituras. Por exemplo, Salmo de número 23, o salmista diz isso, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Isso mostra essa insistência do fiel, do servo de Deus, que insiste em confiar no seu Senhor. Não importa o que aconteça. Mesmo o mais absurdo, como, por exemplo, a terra se mudar de lugar, a gente vai continuar confiando no Senhor. Nós vamos continuar sabendo que Ele é o nosso Deus, socorro bem presente na angústia. Te espero domingo na nossa EBD. Deus te abençoe e até lá. Queridos, queridas, a paz do Senhor Jesus, nós estamos mais um dia em nosso programa, a nossa escola dominical. E como já foi dito pelo pastor Pádua Rodrigues, hoje nós temos a alegria e o privilégio de podermos estudar a lição de número 4, que tem por tema o Senhor dos Exércitos está conosco. O nosso texto áureo diz que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é um socorro bem presente no momento da angústia. E a nossa verdade prática, ela vai dizer que temos um Deus presente em nossa vida. E tudo isso está fundamentado no Salmo de número 46, que é o salmo no qual nós vamos mergulhar nesta lição e neste programa. E por falar em Salmo 46, eu quero convidar você para que possamos ler os 7 primeiros versículos deste salmo, que dizem desta forma: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a manhã bem cedo.
bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se eu fosse você, de forma parafraseada, citava novamente o versículo 7, dizendo assim: o Senhor dos exércitos está comigo. O Deus de Jacó, ele é o meu refúgio. Que maravilhosa lição nós estaremos estudando hoje, que é a lição que está fundamentada no Salmo 46. Eu quero convidar você para você acompanhar comigo aqui o esboço da nossa lição. No primeiro momento, nós vamos olhar os aspectos gerais e nos aspectos gerais nós aprenderemos a respeito do autor, do título e da data que esse salmo foi escrito. Logo em seguida, veremos a classificação, como é que esse salmo se classifica. E posteriormente, a partir de tudo isso, entenderemos que temos um Deus que é refúgio, bem como a nossa fortaleza. Logo em seguida, nós temos o tópico de número 2. E o tópico de número 2 diz que não temeremos. E está aqui o porquê de nós não temermos. Primeiro, porque nós temos um Deus que nos faz superar as calamidades da vida. Segundo, porque existe um rio de paz que proporciona a nós muita alegria. Terceiro, porque nós temos um Deus que nos ajuda. E por causa disso, nós não podemos temer. E nós vamos encerrar essa lição olhando para o tópico 3, que vai falar a respeito da garantia da nossa vitória. E esse Deus que nos garante a vitória, primeiro, ele nos convida, ponto 1 do tópico 3, a contemplarmos os seus feitos e as suas obras. Segundo, ele nos ordena a nos aquietarmos, porque a nossa vitória não depende das nossas ansiedades, das nossas preocupações, tampouco do nosso trabalho. A nossa vitória depende inteiramente do nosso Senhor. Por isso devemos nos aquietar. E por último, nós vamos entender que o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, está conosco. Que coisa maravilhosa! Deus podendo estar em tanto lugar, podendo estar no coração de tanta gente, ele preferiu estar conosco. Eu quero te convidar para daqui a pouquinho nós meditarmos de maneira mais profunda nessa lição. Eu aguardo você. Até logo.